Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 16 de março de 2020. Hoje eu separei um total de 16 ativos para analisar e passar aí as expectativas para o decorrer aí dos próximos dias. Começando pelo BRA50, o mini índice da Bovespa. O mercado ele vem derretendo aí nas últimas semanas. O mercado com facilidade ele perdeu aqui a região dos 100 mil pontos, a região dos 90 mil, a região aqui dos 80 e veio testar a região dos 70 mil pontos, né, um número redondo, um número psicológico importante, que foi resistência aqui no passado, e após o rompimento passou a ser uma região de suporte. Então foi a mínima aí dessa última semana. No gráfico diário, então a gente vê que na quinta-feira ele abriu com gap, abriu nessa região de 70 mil pontos. Na sexta-feira o mercado ele abriu com gap de alta, veio testar a região aqui, mas voltou a subir, foi a mínima aí da semana, voltou a subir e fechou com uma vela de compradores, né? Uma vela de alta forte. No gráfico de H4, que é o que eu vou ficar de olho, se o mercado ele não abrir com gap, se ele abrir mais ou menos próximo aqui da região que fechou, eu vou ficar de olho para ver se ele vai fazer aí um pivô de alta, ele pode fazer um pivô de alta, então temos a mínima aqui entre quinta e sexta-feira. O mercado fez esse movimento de alta. Se ele abrir aqui, se ele não abrir com um gap longo e fizer um fundo acima do fundo anterior e começar a iniciar uma nova perna aqui de alta, eu vou procurar compra com expectativa de sair aqui na região dos 90 mil pontos, que pode fazer aqui esse pivôzinho de alta para ver testar essa região de resistência. Mas se caso ele abrir com gap, como ele vem abrindo aí nas últimas semanas com gap forte de queda, eu vou procurar venda somente se ele abrir abaixo aqui dos 70 mil pontos. Aí vamos supor que ele abra a semana aqui. Aí dá para pensar em venda na região abaixo de 70 mil pontos, que é uma região importante, passa a ser uma região importante de resistência, né? Por enquanto ela vem sendo suporte, mas se abrir abaixo, passa a ser uma região importante de resistência. Então dá para pensar em venda. O SDBRL, nosso mini dólar, ele buscou essa semana, na verdade ele foi numa região inédita ali dos R$5, né? Nunca o dólar subiu tanto em relação ao real, só que ele iniciou aí, começou a formar um pivô de baixa. Aqui no H1 fica mais visível, né? Também vai depender de como o mercado vai abrir, né? Se vai abrir com gap ou não. Mas por enquanto aqui as informações que temos é que o mercado ele fez um movimento forte de alta, foi lá na região dos R$5, fez aqui uma correção, fez aqui um fundo duplo e terminou a semana fazendo aqui uma perna de alta. Por enquanto esse topo está abaixo do topo anterior dos R$5, então ele fez uma queda, uma retração. Se caso ele abrir a semana fazendo esse movimento aqui, vou procurar venda com expectativa aí de um pivô de queda, pivô de baixo, para o mercado começar aí uma queda do movimento forte que ele vem fazendo aí já há um bom tempo de alta. Então ele deve fazer uma correção um pouco mais longa, então dá para pensar aí em oportunidades de venda em times menores. Eu vou ficar de olho, então, se ele confirmar que esse topo é o topo, não vai fazer um novo topo e vai começar a cair na abertura da semana, então vai ser um topo abaixo do anterior, formando aí um pivô de queda. Vou ficar de olho nisso no mini dólar. O ouro ele veio testar uma região importante aqui de suporte, chegou a romper aí na sexta-feira. Deixa eu marcar aqui as regiões. Aqui temos uma LTA principal e aqui temos uma LTA secundária. Então ele terminou a semana rompendo ali, mas está meio aqui na região ainda, tem que aguardar mais um pouco. Terminou a semana rompendo essa LTA secundária e também aqui essa região importante que foi resistência aqui e passou a ser suporte após o rompimento. Então quando houve aqui o rompimento passou a ser suporte e terminou a semana testando. No H4 vamos ver aqui com mais detalhes, né? Então o mercado veio testar a região de suporte e da LTA secundária, fez uma retração e fez um rompimento. Para pensar em venda agora, eu espero uma correção para testar essa região como resistência. Se ele iniciar uma nova perna de queda, dá para pensar em venda. Então, por enquanto, é cedo ainda para vender, né? Ele
só fez o rompimento por enquanto, então agora ele tem que testar a região como resistência e respeitar, porque senão pode ser que ele faça um rompimento falso e volte a trabalhar acima dessa região. Então, aguardar aqui. O cenário ideal seria isso daqui, ó, ele fazer mais uma vela aqui de correção e a partir daí respeitar, fazer, por exemplo, uma vela de rejeição seria o ideal e procuraria venda abaixo da mínima, seria mais ou menos aqui, com expectativa do mercado fazer este movimento aqui. Então vou ficar de olho nesse movimento para pensar em venda. Tem que testar essa região aqui e respeitar ela como resistência. A partir daí penso em venda no ouro. O cobre, ele também terminou aí a semana testando uma importante região de suporte, chegou a fazer um pequeno rompimento. Vamos aqui começar pelo gráfico semanal, então região de suporte, 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 suporte. Terminou a semana bem aqui dentro dessa região. Isso no gráfico semanal. No H4, vamos ver aqui em mais detalhes o que o mercado fez. Bom, veio testar a região aqui, respeitou, fez uma perna aqui de alta, uma correção. Veio testar de novo, respeitou, corrigiu. Só que ó, topo abaixo do anterior, que é abaixo do anterior. E fez aqui agora, o último movimento de queda, fez um rompimento. Fez o rompimento então aqui da região importante de suporte. Fez um rompimento, fez um pullback e terminou a semana aí iniciando aí uma perna de continuação. Vou ficar de olho em venda, tá formando aqui um canal de baixa. Vou marcar aqui e aqui. Ficar de olho aqui nesse movimento, ó, queda de rompimento, retração, testando como resistência e eu vou ficar de olho aqui numa venda. Ele terminou a semana fazendo aí o rompimento do suporte, pode gerar oportunidades de venda. Compra aqui somente se ele confirmar um rompimento falso, se ele começar a trabalhar acima dessa LTB aqui do canal. Vamos supor que ele abra a semana fazendo esse movimento, aí eu penso em compra aqui. Então ele teria que romper agora essa região como resistência, ele teria que romper ela e voltar a trabalhar acima dessa região aqui. Então somente nesse cenário eu procuraria a compra. Aqui tá bem próximo aí do que pode acontecer com o ouro, né, que eu acabei de comentar. Né, o ouro ele fez o rompimento, eu espero um pullback respeitando como resistência para pensar numa venda. O cobre ele já está um pouquinho mais adiantado em relação a esse movimento. Ele já fez o rompimento, já fez o pullback e está iniciando aqui a possível, né, a provável perna de continuação dentro desse canalzinho de baixo. Então vou ficar de olho em venda aqui. E o L-Crude, o petróleo, ele veio testar um suporte bem importante, né? Foi a mínima aí da semana, é uma região bem importante de suporte. Fechou com uma vela aí meio que de indecisão na vela semanal. No gráfico diário, é melhor acho que no H4, no H4 fica mais em detalhes. Ele fechou então, ele veio testar essa região importante de suporte, fez uma retração, fez uma nova tentativa aqui de perna de queda, porém fundo acima do fundo anterior. E começou aí uma perna de alta. Então aqui a expectativa é que ele forme um pivô de alta, né, depois de ter testado um suporte importante, um pivô de alta para vir testar essa próxima região que foi suporte no passado. Deixa eu ver aqui no diário. Foi suporte aqui no passado e agora é uma região aí de resistência. Então eu espero que ele faça um pivô de alta para vir testar essa região. Vou ficar de olho no H4 em oportunidades aí de compra no petróleo. Venda somente se ele conseguir romper essa região importante. É uma região importante de suporte, então eu não vejo por que querer vender próximo a ela. Teria que fazer um rompimento. O mercado teria que fazer um rompimento, fazer um pullback testando ela como resistência, aí sim eu pensaria em venda. Ou claro, se ele gerar oportunidade de compra no decorrer da semana e vier testar essa região importante de resistência, aqui pode gerar oportunidade de venda também, caso ele respeite essa região. Então venda eu faria somente próximo a essa região e abaixo dessa daqui, ok? Então agora vamos para o Forex. Os ativos aí de Forex que eu separei. Audi JPY fez o rompimento de uma região bem importante de suporte aqui no gráfico semanal.
No H4 agora eu vou esperar uma correção nessa região. Marquei aqui uma LTB. Aqui é a região importante de suporte que fez o rompimento. Veio testar, respeitou, retração e rompimento, retração. Agora ele está meio enrolado aqui, mas eu espero que ele faça uma correção para testar essa LTB aqui. E a partir daqui pode gerar aí uma oportunidade de venda, ficar de olho nessa mínima, que é uma região onde ele pode, se caso gerar uma oportunidade de venda, algo assim, é uma região que ele pode bater e respeitar. Então seria um alvo aqui interessante, mais conservador. Claro que ele pode continuar caindo, mas seria mais conservador sair nessa região aqui, pegar uma venda mais ou menos aqui, stop aqui, dá tranquilo. Deixa eu marcar aqui em outra cor. Caso ele faça esse movimento, entraria mais ou menos aqui, stop acima da máxima, saída aqui próximo a essa região, dá tranquilo aí um risco retorno de pelo menos aí 1 para 1, 1 para 1,5, dá tranquilo. Um risco retorno interessante. CAD CHF, ele terminou a semana testando uma região bem importante de suporte também, aqui gráfico semanal, suporte, suporte, e terminou a semana testando. Vamos aqui H4 para ver em mais detalhes. Então o mercado ele chegou a romper, ele perfurou a região aqui, essa região de suporte, ele chegou a fazer um rompimento, voltou, ficou enrolado aí praticamente a semana toda. Porém a gente pode considerar que aqui é um fundo, um movimento de alta, aqui um fundo acima do fundo anterior e ele está tentando romper o topo aqui anterior. Caso faça esse rompimento, vai ser aí um pivô de alta numa região importante de suporte. A partir daí dá para pensar em compra, traçando aí uma LTA, pegando aqui esse fundo e esse aqui. Então é uma região importante, interessante para estar procurando venda numa próxima correção aqui. Venda não, desculpa, compra. Numa correção aqui na LTA, a partir daqui dá para pensar em compra nessa LTA aqui. Vou até deixar já marcado uma LTA. Então espero esse movimento. Ele tem que romper essa região aqui de máximas. Então, eu teria que fazer isso aqui, fazer o rompimento, aí eu espero uma correção nessa região e a partir daqui comprar mais ou menos aqui, alvo na próxima região de resistência. Vou ficar de olho nesse cenário para o CAD CHF. CAD JPY, um cenário bem parecido com o CAD CHF. O mercado testou aí uma região importante de suporte, fechou a semana aí respeitando. E também aí não tem muito, aqui já está até a linha bem parecido, ó, CAD CHF e CAD JPY, não tem muito o que falar, só que o CAD JPY já rompeu a resistência aqui, o topo anterior. Então ele fez aqui um momento de queda, retração, fundo acima do fundo anterior e o rompimento. Agora eu espero uma correção. Provavelmente ele deve subir mais um pouco e fazer uma correção aqui para testar essa região como suporte. A partir daqui eu vou pensar em compra. Cenário bem parecido com o CAD CHF, só que ele está um pouquinho mais à frente, que ele já rompeu essa região de máximas. Então também vou ficar de olho em compra. CHF JPY, o mercado fechou aí a sexta-feira, uma vela bem longa mesmo, algo aí bem atípico. Olhar aqui o gráfico diário, olhar aqui todos os dias aqui, ó, uma vela mais ou menos do mesmo tamanho aconteceu no começo de 2019, então há mais de um ano atrás. Então é uma vela bem atípica, fora aí do normal. Deve abrir a semana fazendo um movimento de alta para vir testar essa região de resistência e se o mercado respeitar essa região, né, ficar de olho aqui se respeitar, fizer um pivôzinho de baixa aí num time menor, no H4, no H1, imaginar que segunda-feira ele venha testar, terça faça aí uma vela de rejeição, dá para começar a pensar em venda em times menores, um pivôzinho de baixa, com expectativa aí de queda para os próximos dias. Então, esperar ele testar essa região para ver se gera oportunidades de venda. Então, deve subir mais um pouco aí para ir lá testar. EuroCAD é mais ou menos o cenário aqui do mesmo cenário do CHF JPY, só que o EuroCAD já testou a região importante aqui de resistência, fez uma sombra superior bem longa aqui na semana, indicando que é uma região de interesse por parte dos vendedores, empurraram aqui o preço para baixo. No H4 eu deixei aqui essa LTA servindo como filtro, né, como gatilho. O mercado terminou a semana bem em cima, então o que temos aqui? Um movimento bem forte de alta,
testou a região de resistência, respeitou. Testou aqui, fez a máxima, respeitou, ficou enrolado aqui, não conseguiu fazer novas máximas, todas as outras ficaram abaixo dessa daqui. E agora ele está testando a região aqui de suporte, as mínimas, caso faça o rompimento da LTA. Então espero aqui um rompimento, uma retração para testar essa região aqui, que foi suporte por várias vezes, testar ela como resistência e a partir daí uma oportunidade de venda com expectativa aí de queda, rompimento, retração, perna de continuação. Vou ficar de olho nesse cenário no Euro CAD. Euro CHF terminou a semana aí numa região importante de suporte, chegou a perfurar. O que temos aqui? O mercado veio testar a região aqui importante de suporte, respeitou, começou aí uma perna de retração, movimento de queda, fez o rompimento. Então aqui no H4 vamos ter mais detalhes. Fez o rompimento, fez uma retração testando como resistência, começou uma perna de continuação, porém não conseguiu romper o fundo anterior da perna de rompimento. Fez aqui um fundo duplo e subiu aqui novamente para testar essa LTB. Então o mercado ele está dentro, aqui deixa eu pôr até uma linha mais grossa, está dentro aí de um triângulo. Ele fez o rompimento de uma região importante de suporte e formou um triângulo. Vou ficar de olho aqui no que? Quando ele sair desse triângulo. Caso ele consiga romper a resistência do triângulo, vamos aí no cenário que ele consiga romper essa região, vou começar a procurar compra. E venda somente se ele fizer o rompimento do suporte aqui, porque ele já veio por 2 vezes aqui e não conseguiu fazer novas mínimas. Então, para pensar em venda, ele teria que fazer o rompimento dessa região, aí eu esperaria uma retração para testar a região que foi suporte aqui, testar ela como resistência. Então, basicamente é esperar ele sair do triângulo para pensar em compra, se romper a resistência, ou venda se romper o suporte. Fica de olho aí. Euro JPY, ele está parecido aí com o CHF JPY, tá indo testar uma região de resistência, tá bem próximo, então vou ficar de olho também, ele testar essa região aqui, e a partir daqui eu vou pensar em venda caso ele respeite. Vou ficar de olho em times menores, se fizer um pivôzinho de baixa, vela de rejeição, enfim, os padrões aí para mostrar que o mercado respeitou, de fato respeitou a região de resistência, começou a cair, pivôzinho de baixa, dá para pensar em venda no H4, H1. EURUSD, movimento bem forte de alta, testou aqui uma região bem importante de resistência, movimento de queda, correção dessa perna, gráfico de H4. Aqui eu estou mais de olho no gráfico de H1, que estão as linhas marcando. Vamos lá, vou explicar aqui o que estou de olho. Uma linha de tendência primária, uma linha de tendência secundária. O preço veio testar a região importante aqui de resistência, respeitou, fez um pivô de baixa, rompeu a linha secundária e veio testar a LTA primária. Testou junto aqui com essa região de suporte, que foi resistência aqui no passado, então veio testar aqui, fez uma correção, tentou um novo movimento de queda que ele vinha fazendo, né? Vinha fazendo queda, retração, queda, retração, queda, retração, queda, testou a LTA, retração, tentou uma nova perna de queda, parou no fundo anterior, então fez aqui um fundo duplo, vou dar um zoom aqui, fundo duplo. Vou ficar de olho no que agora? Eu coloquei essa LTB aqui, que vem acompanhando esse último movimento de queda que ele vem fazendo aí nos últimos dias, e aqui a LTA primária lá. Então está se fechando também aqui, onde o mercado fizer o rompimento, para onde ele fizer o rompimento, eu vou ficar de olho em compra se ele fizer o rompimento da LTB, ou em venda se ele romper essa região importante de suporte, tanto da LTA quanto do suporte horizontal. Então, se ele fizer o rompimento aqui, penso em venda com expectativa desse movimento, e compra somente se ele romper essa LTB. Então, ele teria que vir testar ela aqui e fazer o rompimento dela. Aí eu começo a pensar em compra.
Porque ó, ele fez o fundo duplo, beleza, ele pode, o pessoal fala, ó, fez um fundo duplo, uma região importante de suporte, numa LTA, então vou comprar. Ele pode subir mais um pouco, testar a LTB, que é o que vem seguindo o preço nos últimos dias, ele pode subir um pouco, bater na LTB e voltar a cair e a pessoa tomar stop. Então, como segurança, é bom esperar o rompimento dessa LTB para pensar em compra. O SDCAD, o mercado ele veio testar uma região importante aqui, bem importante, por sinal, de resistência no gráfico semanal. Então, essa linha amarela, aqui ó, no H1, o mercado fez o rompimento dessa região, fez uma retração, testando ela agora, que foi resistência no passado, testando ela como suporte, perna de continuação, parou no topo anterior e veio testar novamente essa região como suporte. Marquei aqui um canalzinho de alta, vou ficar de olho agora também no H1, né, uma expectativa mais aí no day trade. Caso ele respeite esse mesmo fundo aqui, anterior, se ele respeitar e começar a querer subir, vou trocar a cor aqui. Então, se ele respeitar e começar a querer subir, penso em compra aqui, stop na mínima, saída aqui no topo duplo. Então, dá um risco retorno aí, tranquilamente de 1 para 1, dá 1 para 1,5 mais ou menos. Então, penso em compra aqui, venda somente se ele conseguir fazer o rompimento desse suporte. Vamos imaginar que segunda-feira ele faça esse movimento, aí eu aguardo, não entro no rompimento, eu vou esperar uma correção, algo assim, para testar agora como resistência novamente. Então, espero ele vir testar essa região e a partir daí eu começo a pensar em venda mais ou menos aqui. Então, seria aí um movimento de queda, retração e perna de continuação, venda aqui, stop acima da máxima, saída pode ser aí no próximo suporte, aí teria que dar uma olhada aqui, vamos ver, nessa LTA mesmo, ó, já é uma saída boa, dá um risco retorno interessante, aqui, ó, aqui embaixo, imaginando esse movimento aqui, saindo aqui na LTA, risco retorno mais interessante ainda do que a compra. Claro que na compra a pessoa pode colocar aí o TP lá para cima ou deixar até 100 e ir gerenciando a operação, porque ele pode chegar aqui na região do topo duplo e fazer o rompimento sem problema e continuar subindo e vai subindo o stop atrás, gerenciando o stop. É uma opção também um pouco mais agressiva, né, para ser mais conservador. Colocaria o alvo nessa região aqui. O SDCHF, o mercado terminou a semana testando uma região importante de resistência, foi suporte aqui no passado, fez o rompimento, terminando a semana aí testando como resistência. Vou ficar de olho nessa região, se ele respeitar, continuar respeitando, ele fez um topo aqui e um topo aqui, se ele continuar respeitando, eu vou esperar ele romper essa LTA aqui, que seria o filtro aí para estar entrando com essa venda. Então o cenário seria esse aqui, alta retração, veio testar, respeitou, veio testar por enquanto está respeitando, se continuar trabalhando abaixo aqui da região de resistência, continuar trabalhando, não fizer aí um rompimento, vou esperar o rompimento da LTA, a partir daí começo a pensar em venda com expectativa do mercado vir testar essa região, então dá um risco retorno interessante também. Compra aqui somente se ele conseguir romper essa região, aí eu penso em compra na LTA, vou marcar aqui a LTA novamente. Imaginar aí que ele consiga fazer o rompimento, então vou esperar um rompimento, aí eu espero uma retração para testar a região como suporte, né, junto com a LTA, e a partir daí eu penso em compra mais ou menos aqui, stop abaixo da mínima, saída pode ser aqui nesse outro topo, aí tem que, aí vai depender do gerenciamento de cada um. Esse é um ponto interessante para estar saindo, que é um topo aí importante antes do movimento forte aqui de queda. Então tem bastante espaço aí para o mercado subir, risco retorno também interessante. Mais de 2.000 pontos para arriscar menos de 1.000, 1.000 e pouquinho. Tá interessante, 1 para 2 aí de risco retorno. Caso ele faça esse cenário aqui.
Uma compra mais ou menos aqui, saída mais ou menos aqui, stop aqui. 1 para 2 tranquilamente. E por último, o SD JPY, terminou a semana aí testando uma região de resistência, parecido com o SDCHF, que é uma região de foi suporte no passado, agora é uma região de resistência. O mercado fez esse movimento bem forte de queda, uma retração, está testando essa região como resistência. Ficar de olho, se ele respeitar e começar a querer cair, eu vou pensar em venda, com a expectativa dele vir testar novamente essa região aqui embaixo. Então esse seria o cenário aí para estar vendendo. E compra, ele teria que romper essa região, para de fato fazer um rompimento, fazer um teste como suporte, e a partir daqui pensaria em compra com stop abaixo da mínima, saída lá no topo, na resistência lá em cima, na próxima resistência. Então seria o cenário aí para estar comprando no USD/JPY. Por enquanto ele não romper essa região aqui, vou ficar de olho numa venda, né? Começar a cair aqui, fazer um pivôzinho num time menor, H4, no H1 por exemplo. Se ele fizer esse movimento, dá para pensar em venda no USD/JPY. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fica aí as expectativas para essa próxima semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o like no vídeo. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E é isso. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!